Houve uma tentativa dos ingleses de ocupar a ilha em 1895, com a justificativa da passagem de um cabo submarino que faria a ligação entre a Inglaterra e a Argentina. O governo brasileiro, tomando conhecimento dessa proposta da Inglaterra, fez um rechaçamento via diplomática contra essa ocupação inglesa. E a Inglaterra reconheceu a soberania do Brasil sobre a ilha. E nessa época, mais ou menos em 1910, foi colocado um marco aqui na ilha com alguns dizeres que nós chamamos hoje de Monumento da Andrada, onde há uma legenda dizendo que o direito vence a força, tendo visto que a Inglaterra era a nação mais poderosa do planeta na época. Durante a década de 20, mais provavelmente no período entre 1924 e 28, Trindade foi utilizado como presídio político, tendo alguns presos políticos famosos, como Eduardo Gomes, Juarez Távora. E na Segunda Guerra Mundial também foi ocupada, tendo que ao final da guerra se desocupada. A ocupação definitiva passou a ser a partir desde 1957, que vem até os dias de hoje. Nós temos hoje a guarnição da Marinha que mantém a posse aqui da ilha. São em torno de 32 militares que têm, dentre as tarefas, manter a ilha ocupada, garantindo a posse e, como conseguinte, os direitos ao Brasil à plataforma continental. Esses homens também realizam observações meteorológicas, maregráficas e outras atividades de natureza técnica para a navegação de uma maneira geral. Também executam vigilância aproximada de navios e aeronaves, coopera com o acompanhamento do tráfego marítimo, tem também trabalho de manter as características da ilha, ajudar no reflorestamento e contribuindo de maneira geral para o meio ambiente e combate à poluição aqui em qualquer forma aqui na ilha. A Trindade ele fica mais ou menos no alinhamento com Vitória, a 1.140 quilômetros de Vitória. A ilha tem 8,2 quilômetros quadrados de extensão. E como eu disse, em termos de navio, o único acesso à ilha é por navio, né? E o desembarque aqui é feito por balsa ou por helicóptero. Nós não temos atracador aqui na ilha. Não é permitido turismo na ilha. Para desembarcar aqui na ilha, as pessoas têm que ter autorização do distrito e tem que ter um objetivo. A Marinha normalmente autoriza só base pesquisadores para vir aqui na ilha. Não é permitido o turismo. Nós temos aqui um campo fértil de pesquisas. Esse convênio com a Universidade Federal permite que pesquisadores do Museu Nacional venham à ilha constantemente. Como nós temos aqui um navio da Marinha que vem fazer o abastecimento da ilha a cada 2 meses, normalmente nós trazemos 3, 4, 5 pesquisadores. Também temos o pessoal do Tamar, que vem fazer a pesquisa das tartarugas, né, a Quironamidas, que é a tartaruga verde. Temos geólogos, botânicos, a parte marinha também, biólogos que fazem a pesquisa de toda a parte do fundo do mar, pesquisam peixes, a parte de esponjas, cracas, moluscos, a parte de corais, toda essa parte aqui. Então aqui serve também como um campus avançado para as universidades.
Aqui a Ilha da Trindade é um local especial, né, principalmente para estudos biogeográficos, né? A ilha localiza-se a cerca de 1.100 quilômetros da costa do Brasil, né, na altura da latitude de Vitória, no Espírito Santo, e a 1/3 da distância para a África. E essas ilhas de Martim Vaz, tá mais aqui ao leste, e a Ilha da Trindade são as ilhas mais distantes, né, do Brasil. Depois delas vem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que fica a 1.010 quilômetros da costa de Natal. Depois Fernando de Noronha e o Atol das Rocas. Todas elas são consideradas ilhas oceânicas, elas não têm influência do continente, não têm aporte de rios e de materiais continentais, localizadas em áreas oceânicas, uma área oligotrófica, né, de águas pobres, em termos de nutrientes, e essas ilhas funcionam como oásis, né, no meio do Atlântico aqui. As esponjas são animais, né, marinhos e também de água doce. Aqui no caso na ilha nós estudamos as esponjas marinhas. Não foram encontradas nenhuma esponja em água doce, apesar de haver fontes de água doce na ilha. Elas são invertebradas, ou seja, são animais muito antigos do ponto de vista evolutivo, são a base da evolução dos animais. São filtradores, elas se alimentam principalmente de bactérias, elas filtram a água e removem as bactérias da água, assim também como matéria orgânica particulada, em suspensão e também dissolvida. Esses animais ficam no fundo, presos ao substrato, aderidos principalmente a rochas, e ficam se alimentando, né, através da filtração, a filtração ativa, né. Elas têm uma grande importância econômica, foram descobertos já uma série de compostos bioativos com interesse farmacológico, que já viraram remédios comercializados hoje mundialmente. Inclusive sendo encontrados compostos de esponjas no coquetel da AIDS, no AZT, um remédio hoje aí importante no combate à AIDS. Em meados do século XVIII, os açorianos ocuparam a ilha por mais ou menos 12 anos, durante os quais naturalmente eles exploraram a madeira das árvores para construir, cozinhar e tudo mais. E ao se retirarem, deixaram para trás os animais domésticos. Então, finda essa exploração direta pelo homem, esses animais que se reproduziram demasiado, eles naturalmente impediram a regeneração da vegetação e continuaram agravando o problema ao longo de 2 séculos. Trindade perdeu aproximadamente 6 metros de solo orgânico em alguns pontos, graças a essa degradação e ao fato de que a vegetação não podia novamente cobri-la, porque tudo que rebrotava era imediatamente comido por tantos animais domésticos. Então hoje o quadro de Trindade é relativamente ruim no que tange a sua conservação, e a água potável da ilha ela é armazenada dentro do solo. Então, com a grande perda de solo que houve, naturalmente, Trindade perdeu também a sua capacidade de armazenar tanta água doce da chuva. Então, a vazão dos riachos já diminuiu bastante, coisa que nós pretendemos reverter. Naturalmente, isso nunca vai voltar ao estado que era há 300 anos atrás, mas a gente está tentando agora, com um novo projeto de reflorestamento, introduzir algumas espécies que vão segurar o solo. Dentre essas, a colubrina glandulosa é uma espécie nativa. É aquela que apresenta o maior número de troncos mortos ainda na ilha. E é a espécie também que, dentro de 40 que a gente experimentou, se deu melhor em termos de adaptação. Em 3 anos, as nossas mudas atingiram 4 metros, 4,5 metros de tamanho. Se fôssemos esperar que a natureza replantasse novamente todas as espécies que provavelmente houve na flora de Trindade, esperaríamos alguns milhares de anos. Trindade é uma ilha extremamente jovem, com aproximadamente 3 milhões de anos de existência. E como fica extremamente distante dos continentes, a chegada dessas sementes lá por acaso, através de aves, correntes marinhas, etc., demoraria muito. Portanto, para que a gente possa segurar esse solo, tivemos que optar por introduzir algumas espécies não nativas. É uma experiência que já deu certo em outros lugares. Vamos exemplificar aqui a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, replantada pelo Archer 2 séculos atrás, mais ou menos, ou até um pouco mais, e que hoje é uma floresta muito exuberante, tropical, com todas as suas características. Apenas as árvores, a maioria delas, não são espécies nativas.
De qualquer maneira, a riqueza hoje que tem no estrato epífita, no subbosque, é muito grande. Então, tenho certeza que Trindade, nesse ponto, daqui a um século, vai estar também novamente bem florestada. As Ilhas de Trindade, na realidade, ela é um vulcão extinto. São uma sequência de vulcões que ela começa na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e termina aqui, nessa porção do Atlântico Sul. Várias ilhas existem, só que essas ilhas, a maioria estão submersas sobre uma massa d'água. Ou seja, quando o nível do mar estava mais baixo do que o nível do mar atual, essas ilhas apareciam. Quando o mar começou a subir, todas essas ilhas ficaram submersas, claro, com exceção da ilha de Trindade e a ilha de Martin Vaz. A ilha de Martin Vaz, onde nós estamos, na realidade, não existe praticamente nada. É uma região riquíssima, numa fauna constituída principalmente por atobás. É um rochedo de origem vulcânica, no qual não tem um sistema de drenagem, a água aqui potável não existe, e é uma ilha relativamente pequena. Esse ponto que aqui começa o Brasil, digamos assim, a primeira parte do território nacional, considerado um ponto estratégico, possa ser utilizado como uma futura base aeronaval. Nós temos que pensar que aqui, Trindade fica praticamente um grande navio, um grande porta-aviões no meio do oceano, e esse porta-aviões daria segurança a toda a nossa plataforma, as nossas plataformas de petróleo, toda a nossa região sudeste, onde fica a maior parte industrializada do país.